El Parlamento Europeo y el Consejo están en plena guerra por el presupuesto de la Unión Europea para el año 2025, especialmente después de que el Consejo propusiera recortar en 1.500 millones de euros la propuesta de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, que ha votado este miércoles su postura, considera que este dinero no sería suficiente para cubrir programas clave de la UE, como por ejemplo Erasmus+, e impediría financiar las necesidades de los ciudadanos. Las dos instituciones deberán negociar este presupuesto antes de mediados de noviembre y se prevé que sea una discusión altamente política. Además, también habrán de decidir cómo se van a pagar los intereses del Fondo de Recuperación, que han subido en los últimos años. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Estrasburgo. Israel matou mais alto dirigente do Hezbollah, desta vez Hashem Safiedine, apontado como próximo líder da organização. O exército israelita diz que matou Safiedine no início deste mês durante um ataque no sul de Beirute. Este ataque decorreu pouco tempo depois de o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, também ter sido morto. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano voltou a Israel. Anthony Blinken reuniu-se com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. É mais uma tentativa de os Estados Unidos tentarem convencer Israel a fazer um cessar-fogo e a deixar passar a ajuda humanitária. Esta deslocação surge na sequência da morte de Yahya Sinwar, um dos arquitetos do 7 de outubro de 2023. Mas Israel não mostra sinais de querer abrandar a ofensiva militar. As atenções estão agora centradas no norte de Gaza, onde Israel voltou a emitir ordens de evacuação. Esta ofensiva e a falta de meios levou mesmo a Organização Mundial da Saúde a retirar 14 doentes em estado grave do Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza. Foram levados para um outro hospital considerado mais seguro. As Nações Unidas estão a alertar para a situação nesta zona. Dizem que os palestinianos no norte de Gaza têm cada vez menos meios de sobrevivência e que Israel está a negar todos os pedidos de entrada de apoio humanitário. A Alemanha e o Reino Unido assinaram um pacto de defesa esta quarta-feira, um acordo que prevê que caças e submarinos alemães possam patrulhar o Atlântico Norte a partir de uma base na Escócia. Esta é também mais uma resposta da Europa à invasão da Ucrânia pela Rússia. O ministro de Defesa britânico não esconde que a Rússia é uma preocupação. John Healey diz que a Europa deve reforçar a segurança e o Reino Unido deve desempenhar um papel mais importante na NATO. We share the same threats: war in Ukraine, conflict in the Middle East, growing Russian aggression. We share the same values: democracy, individual freedom, rule of law. And in a more dangerous world, allies are our strategic strength, and we must do more together. O acordo também prevê que o gigante alemão da defesa, a Rheinmetall, fabrique canos de artilharia com aço britânico e uma colaboração entre o Reino Unido e a Alemanha para desenvolver novos drones e armas de longo alcance. Mísseis que possam alcançar distâncias mais longas do que os Storm Shadow, que são atualmente utilizados. As pensões tornaram-se um tema sensível na Alemanha. Vários partidos políticos tentam marcar pontos com a situação precária dos reformados. Antje, pensionista de Berlim, não tem queixas. Recebe 1.500 euros líquidos por mês, depois de 45 anos como cuidadora de idosos. Ich finde es eine gute Menge, also für mich reicht es. Mas como estão os reformados do lar onde Antje trabalhava? Ja, habe ich generell gemerkt, ältere Leute, die irgendwo untergebracht werden müssen oder untergebracht werden durch ihre Angehörigen und so, viele doch wenig, die haben nur so ein bisschen Grundtaschengeld im Monat, die selber sehr schlecht dastehen. Aber früher waren viele doch, gerade die Frauen, die waren zu Hause und haben eben nicht, die waren von dem Mann abhängig oder haben sich um die Kinder gekümmert und die sind im Alter schon ein bisschen allein, ich finde sehr allein gelassen, ja, auch vom Staat her. A Segurança Social alemã diz que as pensões estão ligadas à evolução dos salários e relata um aumento de 4,5% este ano. Recomenda também que se conte com outras fontes de rendimento para a reforma. Wir haben in Deutschland seit 2001 das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Das heißt Alterseinkommen,
ist eben nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, sondern viele beziehen auch noch aus anderen Quellen. Beispielsweise 3 Säulen, die große tragende Säule, die gesetzliche Rentenversicherung. Es gibt aber auch noch die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersvorsorge. Und das können auch Einnahmequellen im Alter sein. Es gibt noch Kapitalvermögen, es gibt Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, es gibt vielleicht einen Partner, der einen mitfinanziert, sodass man, wenn man später auf die Alterseinkünfte an sich schaut, eben immer schauen sollte, wie ist denn der Haushaltskontext und nicht nur rein auf die gesetzliche Rentenversicherung. Em 2050, haverá quase reformado por cada 2 trabalhadores na Alemanha. Prevê-se que este rácio aumente ainda mais na segunda metade do século. Moldova's President Maia Sandu said that authorities have clear evidence of Russian interference and, quote, fraud of unprecedented proportions at the vote on the 20th of October. But with the presidential elections now going into the second round, what can Russia do within the next 10 days to influence that vote? Moldovan authorities claim that there have been a few attempts by Russian and pro-Russian forces to influence the result of the vote and consequently to destabilize Moldova. The Institute for the Study of War reported that according to the Moldovan police, around 300 Moldovans learned about protest tactics at the training ground near Moscow. Christina Howard, Russia researcher at the Institute for the Study of War, told Euronews that Moscow will keep trying to destabilize the society. We saw indicators that Russia was trying to launch protests in Moldova and turn those protests violent. Moscow may still try to use its proxies to foment violent protests in Moldova in the coming weeks. The Kremlin will very likely use its proxies in Moldova over the next 2 weeks to try to influence the second round of voting. Moscow is also not going to accept the results of the referendum easily, and the Kremlin has already started to claim that the voting was not free and fair. One of the key elements of Russia's interference attempts was the pro-Russian breakaway area of Transnistria, especially when it comes to bribing, including its attempts to bribe the voters. Kremlin proxies in Moldova were bribing Moldovan voters with Russian money, but the Moldovans could only receive the cash through a complex series of bank transfers, including through banks in Transnistria. The Institute for the Study of War experts assess that Moldova in 2024 is very similar to Ukraine between 2014 and February 2022, and the Kremlin has enacted elements of its hybrid war playbook in both countries as part of its long-standing efforts to reshape the governance of Ukraine and Moldova. Uma estátua situada numa rua tranquila de Berlim está no centro de uma polémica internacional. Esta é uma homenagem às mulheres, muitas delas da Coreia, que foram forçadas a ter relações sexuais com soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e que ficaram conhecidas como mulheres de conforto. O Japão pediu que a estátua fosse retirada e alguns políticos alemães dizem apoiar o pedido do país asiático. A ONG coreana, que está por detrás do memorial conhecido como a Estátua da Paz, disse que vai processar o bairro berlinense de Mitte caso a estátua seja retirada. In the history, I think every woman can imagine what can be happened in the wartime if you are not protected and the soldiers are coming and raping you. So every woman can identify with the Statue of Peace. O memorial foi erguido há 4 anos e desde aí que o Japão tem contestado junto do governo alemão. As autoridades locais informaram que a estátua terá de ser retirada até o final do mês de outubro, justificando a decisão com um limite de tempo para a arte temporária estar exposta em locais públicos. À Euronews, as autoridades de Mitte disseram que funcionários japoneses e coreanos ameaçaram agravar as relações com a Alemanha, tendo sido posta em causa a ajuda à Ucrânia. Em maio, num comunicado de imprensa, o presidente da Câmara de Berlim classificou a estátua como uma representação unilateral,
após um encontro em Tóquio com o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês. O governo de Berlim disse à Euronews que está em conversações para que a estátua seja substituída por um memorial mais geral para as mulheres que enfrentam violência sexual durante conflitos armados. Já um especialista em relações germano-japonesas disse que o governo está a dar prioridade aos seus laços económicos e de segurança com o Japão, em detrimento da Coreia do Sul. Both partners should be treated quite equally, and so far this case of the Comfort Woman statue in Berlin lacks a bit of that cautious and balanced approach. A source with the Foreign Office told Euronews that freedom of opinion and of the arts are fundamental to Germany's constitution. However, they said that what happens with the statue is up to the district, and the Foreign Office cannot provide instructions on the subject. A Embaixada do Japão disse à Euronews que a estátua serve de símbolo para denunciar o seu país e que o memorial causou agitação em Berlim. Tal como o presidente da Câmara da capital alemã, também a Embaixada considerou a iniciativa unilateral, mas uma petição para manter a estátua erguida reuniu 3.000 assinaturas. It's not only our wish. There are many people who are living in this area. They want to keep the Statue of Peace.